Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e eu estou formando trio com a Laura Eduarda e com o Clayton. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos animais ruminantes. Por que os ruminantes possuem tantos estômagos? Vocês já ouviram falar nos ruminantes? Sabe o que significa esse termo? Vocês conhecem alguma espécie representante? Bom, para quem não conhece, vamos conhecer agora, e quem já conhece, vamos relembrar um pouco a respeito desses animais. Nós trouxemos aí algumas características, alguns representantes de espécies e muitas imagens. Espero que vocês gostem. Bom, aqui nós trouxemos algumas características bem importantes a respeito desses animais. Eles são mamíferos herbívoros e que se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Olha o tanto de informação só nesse primeiro trecho. Eles são mamíferos, assim como nós, seres humanos, né? Eles se alimentaram durante os primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida, de leite materno. E eles também são herbívoros. Isso quer dizer que eles se alimentam de seres autótrofos, que são as plantas, as algas, algumas bactérias. Então, com essas informações, a gente já consegue ver que eles se alimentam de vegetais. E eles também são caracterizados por mastigarem novamente o alimento que retorna do estômago. Curiosa essa informação, né? A gente vai aprofundar mais um pouco nela. Esses animais também apresentam um estômago dividido em 4 compartimentos, que são eles: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Só que a gente vai ver detalhadamente cada um desses lá para frente. E para quem ficou curioso, a gente trouxe aqui alguns exemplos de animais ruminantes para vocês conhecerem mais. São eles, como vocês estão vendo aí na imagem, o boi, o carneiro, o veado, o camelo e a cabra. Esses são exemplos de animais ruminantes e nós também já sabemos que eles são mamíferos e que se alimentam de vegetais. Oi, aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Clayton Santos Xavier e eu estou fazendo parte aqui desse grupo, né, que é da Laura Eduardo e do Marcos Antônio. O tema do nosso grupo, como o Marquinhos já falou, é por que os ruminantes possuem tantos estômagos. Então, ao longo da evolução, foram sendo criados aí os ruminantes com essas características bem específicas e necessárias para que eles mantenham suas necessidades fisiológicas empenhadas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a regurgitação e ruminação. Trouxe esse esquemazinho, né, que é bastante importante e interessante para a gente estar visualizando o que acontece ali no interior do animal que é ruminante. Então, nós podemos falar que ao longo do aparelho digestivo, né, coexistem bactérias e protozoários que processam a digestão química da celulose, beleza? Então, ali dentro do estômago do animal vai existir várias bactérias que vai fazer a quebra ali da celulose, vai fazer esse processo. Os polissacarídeos responsáveis pela estrutura de parede celulósica das células vegetais, conferindo maior aproveitamento energético aos ruminantes. Ou seja, elas são essenciais para haver a quebra da celulose, né? Aí falando um pouco sobre os órgãos que são envolvidos, né, nesse processo de ruminação, nós temos os órgãos envolvidos nesse processo digestivo realizam a digestão mecânica, né? Podemos dizer assim, eles vão ali estar quebrando em menores fragmentos o alimento, proporcionando a fragmentação dos alimentos ingeridos, beleza? Inicialmente por meio da mastigação efetivada na cavidade bucal, ou seja, ele vai começar o processo mecânico ali na boca, né? Onde, assim como todos os outros animais que possuem cavidade bucal, ele vai estar ingerindo o animal primeiramente pela boca, mastigando, né? Apresentando a dentição heterodonte, ou seja, ele vai fazer movimentos verticais, podemos dizer assim, com a mandíbula e o maxilar, né? Para poder estar quebrando em menores partículas. Em seguida, o alimento é conduzido até o rumen, que é o primeiro estômago dos ruminantes, ou pança, né? Que é considerado, pode ser conhecido como pança ou rumen. E o intermédio desses dois, do rumen, né? É o esôfago, beleza? Após o processamento do alimento do rumen, o bolo alimentar formado é transportado até o próximo compartimento, ou seja, já vai para outro compartimento antes de voltar, beleza?
denominado por retículo. Ou seja, já fez a primeira quebra ali no primeiro estômago e já parte para o próximo compartimento, que é o retículo, né? O qual se comunica com outra cavidade, o omaço, e deixa em direção ao obomaço, beleza? Então é uma sequência ali de construção de quebras mecânicas, beleza? Toda a extensão do aparelho digestório desses animais é formada por conjunto de 4 cavidades, como a gente já sabe, né? Assim são caracterizadas o rumen, retículo, omaço e obomaço. E com funcionamento subdividido em 2 etapas, certo? Na primeira etapa nós temos aí que o alimento é mastigado e enviado para o rumen e retículo, como eu já havia dito. Na segunda, o bolo alimentar regurgitado retorna à boca através de contrações similares, né, à boca através das contrações que provocam o vômito. Ou seja, essa regurgitação vai voltar com contrações que são parecidas com o vômito do ser humano, por exemplo. Sendo novamente mastigado e posteriormente deglutido em direção ao omaço e ao obomaço. Beleza? Então essa é a primeira parte aí. E só para fixar, nós temos aí, né, o sistema digestório dos ruminantes. Então, como eu já havia falado aí para vocês no slide anterior, né, mostrei o esqueminha, expliquei como acontece. Vamos reforçar a ideia das estruturas aqui que fazem parte do sistema digestório dos ruminantes. Então, nós temos a cavidade bucal, né, que é constituída pela língua, dentes, a saliva, né, aquele onde começa o processo mecânico, as moléculas vai sendo quebradas em pedaços menores. Logo em seguida nós temos a faringe, o esôfago. Aí logo em seguida nós teremos o que? Os pré-estômagos, né? Que é o rumen, retículo e omaço. Logo em seguida nós temos o estômago verdadeiro ou glandular, que é o obomaço, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos acessórios, que são as glândulas salivares, fígados e pâncreas, que são extremamente necessários também para esse processo da ruminação desses animais que são herbívoros, né? Como o Marquinhos já havia falado, que são os veados, são os bois, os carneiros e tudo mais. Então, fica aí, a nossa amiga Laura vai dar continuidade à nossa apresentação, beleza? Olá pessoal, eu sou a Laura Eduarda e continuando a linha de raciocínio, vou falar sobre o rumen e pré-estômagos. Bom, tem-se o pré-estômago rumen, retículo e omaso 1. Bom, o rumen ele possui papilas cônicas projetadas para a luz, os epitélios são pavimentosos, estratificado e queratinizado, sua espessura ela é variável e camadas não muito bem definidas. A sua lâmina é própria da mucosa e se mescla à túnica submucosa. Essa túnica ela é muscular e a túnica serosa. No caso, as túnicas serosas são típicas. E também é dividido em 4 áreas ou sacos. E essas estruturas musculares possuem pilares ruminais que movem o alimento pelo rumen. Então, essas são as características que a gente pode citar também nesse quesito. Bom, então, depois que a gente falou da parte fisiológica e tudo mais, as características, mostramos quem são os ruminantes, né? Agora chegou a hora de responder a nossa pergunta. Por que os ruminantes possuem 4 cavidades? Bom, eles possuem 4 cavidades porque isso melhora a absorção do alimento, ajuda na digestão e também quebra com mais eficiência as moléculas de celulose. Nós, os seres humanos, nós somos onívoros. Então, a gente não teria essa capacidade que os ruminantes têm de quebrarem as moléculas de celulose. Isso porque o nosso estômago não é especializado nisso. Como eles são exclusivamente, eles só comem planta, então, no caso, eles são exclusivamente herbívoros, então eles necessitam que tenha essas especializações em seus estômagos, suas cavidades. Então, eles possuem 4 cavidades porque isso quebra com mais eficiência as moléculas de celulose.
Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha respondido a questão direitinho, que vocês tenham entendido. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Muito obrigada e foi um prazer.